Agora vamos falar do pior anime da temporada atual. Vamos falar do anime que eu menos gostei da atual temporada, que é Trigun Stampede. Tipo, o primeiro episódio de Trigun pra mim é um 4 ou um 5. Eu acho muito fraco esse episódio. Eu não gostei de quase nada do que ele apresentou. E eu não digo isso pra dizer que não existe chance do novo Trigun ser bom. O meu problema com o atual Trigun é que, inevitavelmente, eu observo esse novo Trigun a partir da lente e da minha impressão que eu tive com o Trigun original. Tipo, não tem muito como eu escapar disso. E esse anime, em 22 minutos, singularmente destruiu muito da ideia, muito das principais questões e muito do drama do anime principal. Então, a questão pra mim é que muitos dos principais elementos do principal não funcionam nessa história com esses personagens e conforme o que eles estão apresentando. É isso que me deixa muito em dúvida, porque será que esse novo anime de Trigun vai em um caminho completamente diferente do Trigun original e vai ter uma história nova? Eu não sei se eu falo Trigun ou Trigun, mas tipo, eu não sei, tipo, a questão pra mim é, ok, talvez esse anime esteja estabelecendo uma direção radicalmente nova e o anime está pulando ou está acabando com muitos dos elementos do anime passado, porque quer fazer algo radicalmente diferente. Existem essas duas questões, tipo, ok, talvez o meu problema com o anime não trazer muito do que eu gostava e eu achava interessante do anime passado seja remediado por ele ter uma história nova e ele ter ideias muito novas. Mas o que me levanta várias perguntas é que quase tudo de novo que esse anime faz eu achei absurdamente ruim. Esse personagem principal, Roberto De Niro, é uma abominação. Eu de cara já odiei esse personagem e ele singularmente torna o anime muito menos interessante. O que eles fizeram nesse novo anime de Trigun? Eles tiraram a Millie, que era uma waifu, era uma personagem super carismática, uma personagem super interessante, que trazia uma dinâmica, trazia uma característica muito diferente para a história, e eles trocaram ela por Noir Guy, detetive genérico, o cara que é o veterano genérico de todo esse tipo de história. Esse cara, a aparência dele, todas as falas dele, o jeito que ele fala pra Meryl Streep, você não sabe muito sobre esse mundo, você não entende como são as coisas aqui. Tudo nesse cara é absurdamente genérico e tudo nesse cara parece levantar aqui. Esse é um noir guy, esse é um tipo de detetive, apesar dele ser um repórter. Tipo, eu falo detetive, gente, porque eu tô me referindo ao tipo de personagem de histórias de detetive. Tudo nesse cara parece indicar que eles estão fazendo algo muito mais genérico e muito mais sem graça do que no anime anterior. Então, eles trocaram uma personalidade interessante, uma personagem super legal, que construía as melhores cenas de humor do antigo Trigun, por esse cara. Isso eu acho preocupante. E os diálogos desse novo Trigun são alguns dos piores diálogos que eu já ouvi. Fazia um enorme tempo que eu não via exposição tão ruim como desse episódio, mas esse episódio conseguiu ter algumas das piores cenas de exposição que eu já vi. Tipo, você tem esses dois personagens, a Meryl e o Roberto De Niro, e eles vivem a vida inteira nesse mundo, eles literalmente são jornalistas cuja profissão é coletar informações. E esse cara, ele passa o episódio inteiro explicando pra Meryl como tudo nesse universo funciona. Isso seria até aceitável em outro tipo de anime.
Isso até seria um pouco mais aceitável nesse tipo de anime, mas tipo... Mas... Tu tem literalmente cenas... Eu acho muito engraçado porque a Meryl e esse cara, eles literalmente... Eles estão numa viagem para encontrar o Vash. Eles querem encontrar o Vash, de qualquer jeito. E eles têm a coragem de, no primeiro episódio, os dois personagens numa viagem para encontrar esse cara. E o que eles fazem? Não, você sabe quem ele é? Aí o cara vai explicar para ela quem ele é, quem o Vash é e o que ele faz, bem no meio da viagem para encontrar o próprio Vash. Tipo... Diálogo forçadaço, diálogo muito sinalizando, ok, a gente quer que a audiência saiba dessas coisas da forma mais rápida e da forma mais preguiçosa possível. Tipo, você tem que saber logo de cara o que são plantas, como esse universo funciona, quais são os perigos deles e tudo que vai aparecer na sua tela significa. 5 minutos você já é de cara bombardeado pelo backstory do Vash, todo o passado e questão mais importante dele, quem é a grande ameaça da série, quem é o grande vilão da série, que é o Knives, assim como vários detalhes e várias questões desse anime, como plantas, como a questão da humanidade nesse mundo, como a questão de como eles vieram aparecer nesse mundo. Então... Esse episódio, ele tem uma pressa absurda para você tem que já saber de todas as informações que você precisa logo de cara. Mas o visual é bem diferente. Eu gosto do visual, eu não vou negar. Tipo, eu gosto da ideia do visual e eu acho que tem potencial nisso, mas... Muito da questão que me pega em relação a essa exposição interminável e desses diálogos é que você pega o anime antigo de Trigun e não tem um diálogo expositivo nele. Não tem quase nenhuma conversa para você entender o que está acontecendo nesse mundo. Você pega os 10 primeiros episódios... E você não tem quase nenhuma ideia sobre o que é esse mundo, o que está acontecendo com essas pessoas, ou quem é o Vash. Então, o Trigun antigo, ele tinha uma ideia que eu achava muito legal, porque ele construiu o mundo em cima de vários mistérios. Ele trazia várias coisas imaginativas, ele trazia várias coisas diferentes, e que levantavam intriga sobre esse cenário bem diferente, mas... Você literalmente não tinha nenhuma explicação e você não tinha uma noção do que estava acontecendo, porque para esses personagens isso é simplesmente o dia a dia deles. Eu gosto muito dessa forma de world building. Você constrói seu universo não a partir de respostas e não a partir de explicar para a sua audiência o que está acontecendo, mas a partir de inferências. A partir de mostrar para eles diversas coisas, diversos aspectos, e construir mistério, construir uma ideia de um mundo lá fora, construir uma ideia de elementos fantasiosos e fantásticos. Eu acho que funcionava muito bem o universo de Trigun como esse enorme vazio, esse enorme deserto com coisas mortais, onde você tem esse homem extremamente sozinho e ele parece sempre prestes a morrer a qualquer segundo. Tudo parece estar contra ele. Você tinha no Trigun antigo um universo absurdamente marcante e mistérios em relação ao principal, em relação a quase tudo o que acontecia, que construiu uma história muito mais interessante. E... Tu pega um anime novo, você já de cara tem as respostas e você já tem todas as informações para entender o que está acontecendo e a lógica por trás. Será que esse anime novo de Trigun vai produzir uma história ou questões que podem compensar um enfoque diferente, de abordagem diferente em relação ao material original? Eu não sei, mas no primeiro episódio esses foram os meus maiores problemas. Em relação aos fortes, as questões que eu gostei nesse episódio, a principal é o Vash, que é o
que é o personagem, porque ele é um personagem do caramba e esse episódio mostrou entender muito da dualidade dele. Então, você tem a questão dele agindo como idiota e como relief numa cena, e ele tá todo o tempo tentando resolver conflitos de forma pacífica, mas ele ser essa figura que pode resolver qualquer situação, ele tá super acima dos problemas que ele enfrenta. Eu acho que o anime foi bom em apresentar essa dualidade entre o badass e o cara que é o mais poderoso desse universo, e o cara que quer viver em paz, quer proteger aqueles próximos a ele e quer ter uma vida tranquila. Então, eu gostei disso nesse episódio. Vash é um baita de um personagem e eu acho que eles ainda estão traduzindo algumas das questões que tornam ele tão interessante. Mas essa foi literalmente a única questão que eu gostei, além da cena de ação final. Márcio, só de não ter o sonzinho do Vash lembrando o passado já é 1 de 10. Tipo, só essa questão do Vash lembrando o passado, que você está muito bem em lembrar, porque assim, o Vash lembrando do passado no primeiro Trigun é tipo uma das coisas mais legais ever, porque o arco inteiro do personagem que ele está enterrado em memórias, ele está enterrado em um passado que ele nem sequer entende, e ele está enterrado, ele sofre por causa da existência e por causa desse passado que ele perdeu, e ele não se entende como pessoa e quem ele realmente é por causa disso. Então, eu acho muito foda como o anime antigo de Trigun usa esse passado, usa essas memórias e, ao mesmo tempo que quer contar uma história sobre quem é Vash, The Stampede, ele mantém a maioria das memórias extremamente ambíguas e extremamente vagas na maioria do tempo. Essa é uma questão muito boa do anime, que você vai lentamente conhecendo os detalhes do Vash e as questões do passado dele conforme a história. E no primeiro anime, obviamente, os caras vão pegar e condensar todas as questões do passado do Vash em 2 minutos na abertura. Muito menos interessante, mas... tipo, às vezes eu me sinto mal por fazer essas comparações, porque o anime novo, ele não precisa fazer as mesmas coisas que o antigo, mas... o problema é que as coisas que o anime antigo faziam eram muito legais e funcionavam muito bem. E as coisas diferentes que o anime novo está fazendo são muito menos interessantes. Tipo, backstory dramático genérico no primeiro minuto. Então, tipo, não tem muito como eu não ficar puto com o anime atual de Trigun. Mas sim, tipo, se vocês não assistiram Trigun e vocês querem ver, eu recomendo, não vá pro novo anime, vá assistir o anime antigo e vá ler o mangá, que o mangá parece muito interessante e eu também estou bem animado para ler. Então, tem essa questão, tipo, não vá ver Stampede. Eu ainda quero assistir porque eu gosto da franquia e eu estou interessado para ver o que eles vão fazer com ela, mas